Então, conforme Lenin já tinha dito no livro de 1906, Capitalismo, etapa superior do Imperialismo, etapa superior do capitalismo, o capitalismo só consegue funcionar com essas mega supercorporações como capitalismo de Estado. Sem o Estado capitalista, qualquer empresa grande quebraria em pouco tempo. Isso não que desapareceu, senão que isso se tornou cada vez mais crítico. Outra das leis do capital que se exacerbaram, que Lenin descreveu nesse livro, se relaciona com que o imperialismo, numa época de guerras contra-revolucionárias e de revoluções. Porque tudo na vida não está isolado. Não existe esse negócio de ter burguesia sem classe operária. Os dois são os dois polos de uma unidade. Também não existe essa questão de você ter contra-revolução e não ter revolução. E vice-versa. Revolução vai gerar o levante das classes contra-revolucionárias para tentar segurar os seus privilégios. Então, o que nós temos agora é o capitalismo para segurar o privilégio de 150 famílias que dominam o mundo. Ele está levando o mundo agora para uma guerra. O que está acontecendo na Venezuela é simplesmente expressão dessa questão. O colapso capitalista de 2008 não se fechou. Isso exacerbou as contradições em tudo que é âmbito da sociedade mundial. Essa associação entre a China e a Rússia é um fenômeno novo. Isso não acontecia antes de 2008, eram potências rivais, agora são potências muito aliadas contra o imperialismo. E o que está acontecendo na Venezuela é a expressão dessas contradições. E aí entra a questão do Brasil. O imperialismo precisa controlar a América Latina, isso aqui é muito importante, precisa controlar a América Latina para levar o mundo para uma nova guerra mundial. Isso que está em pauta. Porque se não fizer nada, o capitalismo está indo para um novo colapso capitalista mundial, com o Brasil na linha de frente ao abismo, e isso vai levar a coletes amarelos e revoluções em todos os lugares do mundo, inclusive Estados Unidos, Alemanha, etc. Então ele é óbvio que precisa fazer alguma coisa. E essa única coisa que pode fazer é a guerra. Porque uma guerra implica militarização da sociedade. Quem ousar de falar alguma coisa contra a guerra, ele poderá ser mandado para o fronte. Pensa nisso aí. Quem ousar em fazer uma greve numa situação de guerra, poderá ir parar na corte marcial militar e ser fuzilado. E o grau de ataques que nós temos nesse momento colocado contra os trabalhadores, que no Brasil apenas estamos sentindo o cheirinho, fim da previdência social, fim dos direitos trabalhistas, fim dos concursados, fim de todos os direitos, impor pela força a lei do teto, que é teto para os programas sociais, mas um céu aberto para a expoliação financeira, para que os bancos não roubem tudo que eles quiserem, sem mexer uma palha. Tudo isso está levando ao que nós vemos no Brasil. A eleição de Bolsonaro foi um grande golpe no Brasil, diferente do que a esquerda fala, que faz parte de uma guerra híbrida, uma guerra sem tropas, uma agressão militar do imperialismo norte-americano contra o Brasil e na América Latina, com o objetivo de depois ir para uma guerra quente. Na Venezuela, essa guerra híbrida, sem tropas, já está muito perto da guerra quente, com tropas. Os Estados Unidos já declarou a guerra contra a Venezuela quando sequestrou 20 bilhões de dólares em recursos do Estado venezuelano. E também quando proibiu a Venezuela de vender o petróleo. E está tentando arrastar o Brasil a uma guerra regional. Aqui um pequeno ponto para terminar essa avaliação generalizada, muito importante. Mourão ou Bolsonaro? Quem é o mocinho, quem é o vilão?
falava, tem um versinho. Parece que o Bolsonaro é um verdadeiro imbecil e que o Mourão seria um democrata, um elemento super centrado, consegue falar, um general de 4 estrelas ligado aos serviços de inteligência do exército, que tem uma história muito negra, de torturas, mortes, massacres, etc. Mas ele seria de tão democrático que seria, esse elemento da extrema-direita é a favor do aborto. Coisa que nem Haddad é a favor do aborto. Nas eleições ele começou sendo a favor do aborto e terminou sendo contra. Ou seja, ele seria mais democrático que Haddad. Mas é bem isso. Nós, como marxistas, podemos aceitar esse tipo de coisas? Isso é uma besteira total. Aquilo que nós temos é um imperialismo norte-americano fazendo todo mundo de imbecil, em uma propaganda brutal, para que todo mundo não consiga sair de casa. Todo mundo fique com medo. Existe um livro muito interessante de Naomi Klein, muito conhecido, chama Doutrina de Choque. Existe um vídeo disso aí, onde ela explica isso aí. Eles metem medo em todo mundo para que você fique apavorado e não consiga sair do sofá de casa. Hoje em dia, você fazer uma reunião com 10 pessoas em pleno carnaval já é um sacrifício brutal. Com 50, nem falar. A esquerda não consegue fazer reunião nenhuma, só comprando todo mundo. O Bolsonaro é um imbecil, conforme todas as evidências mostram. Donald Trump, mesma coisa. Eles não são capazes de ir para a guerra ou para sustentar um verdadeiro levante popular. Eles querem ir para a guerra de uma maneira louca, sem rachar o exército venezuelano. Agora, nós temos um general Mourão, ele é um estrategista, e ele é ligado ao general Heleno, que controla o GCI, todos os serviços centrais de inteligência e o que é o núcleo da repressão. E outro general agora, que tinha sido interventor no Supremo Tribunal Federal e o ministro da Defesa. O que isso significa? Que nós temos no Brasil uma troika de militares que já controla o Brasil. Vocês devem ter visto nos últimos dias que eles criaram conselhos de militares para controlar os bolsonaristas mais malucos no Ministério da Educação e no Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, os militares já controlam o país. Só que ainda eles não deram aquela gotinha d'água que falta para aplicar um governo de terra arrasada contra todo mundo no próximo período. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, porque o Brasil é um reflexo dessa política. Eles abriram um impeachment contra o Trump e em qualquer momento ele cai. A situação, então, companheiros, é extremamente grave. O que nós temos aqui um grande pinochetaço sendo colocado no Brasil em pé, de maneira silenciosa, entre aspas, e sob as palmas da esquerda contra-revolucionária e oportunista. Num papel vergonhoso. Que inclusive parte dessa esquerda apoia a invasão à Venezuela, como um reflexo da política oportunista desse pseudo-socialista nos Estados Unidos, chamado Bernie Sanders. Nós, como revolucionários, devemos rejeitar tudo isso aí. E nós colocamos como políticas principais para enfrentar esse próximo período, os brutais ataques colocados, em primeiro lugar, uma frente anti-imperialista contra a guerra, contra a agressão da Venezuela. Porque a agressão contra a Venezuela, a invasão da Venezuela, é um primeiro passo. Depois vem o Brasil. E muitos brasileiros vão morrer numa guerra dessas. Muitos, milhões. Isso aí é uma guerra regional, que além disso é o primeiro passo para uma guerra mundial. Alguém vai falar assim, guerra mundial é impossível, porque o imperialismo calcula daqui, lá e não sei aonde, é impossível ter guerra mundial. Isso é o que a esquerda imbecil fala, que não é uma esquerda revolucionária. O ponto é assim, não é que o imperialismo tenha vontade, faça raciocínios lógicos para ir para uma guerra. Não é isso. Piloto automático. Ele não tem outra opção. É guerra ou morte para o imperialismo. E para a classe operária é guerra ou morte.
Então, 3 políticas importantíssimas que nós, como unidade operária, levantamos. Número 1, frente contra o imperialismo, contra a agressão militar, contra a guerra híbrida e contra a guerra quente. Fora o imperialismo da América Latina. Frente operária pela base, contra todos os ataques brutais colocados contra os trabalhadores. E pela formação de um partido operário revolucionário que nas atuais condições só pode ser um partido mundial.